escrituras que no meio protestante não é pregado, né? Não é ensinado, mas que agora estamos ouvindo, né? Eu preguei Tobias, vou pregar sobre Judite, mas já estou ensinando sobre muitos pontos, né, importantíssimos desses 7 livros, né? Agora, em Mateus 19:6, e Yahushua Mashiach, o Filho do Criador eterno, Yehová, Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, princípio de dias e nem fim de dias. Esse é o pai de Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach é o princípio da criação de Deus. E aí em João capítulo 1, versículo 10, diz que por meio dele o mundo foi criado. Nos Colossenses, Paulo disse que as coisas visíveis e invisíveis foi tudo criado por ele. É que nele, e em Yahushua, naquele corpo, habita a plenitude da divindade. Deus e Jeová mora dentro do Filho. Quem vê o Filho vê o Pai, né? Eu e o Pai somos, embora é plural, existe o Pai e existe o Filho, mas somos um. Mas lembrando que não é um igual a esse dedo aqui, não. Tudo foi criado por meio dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi criado por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra, o verbo era Deus. Então, quando falamos de Yahushua, se fala Jesus, Yahushua Mashiach, se fala Jesus Cristo, mas o correto é Yahushua Mashiach. Ele é o criador de tudo que existe, do mundo visível e invisível. Ele disse em Mateus 19, versículo 6, que quando um homem e a mulher se juntam, a forma de se juntar é como? Gênesis 2, 24, né? Deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se ligará à sua mulher. Essa é a forma de se juntar, de se ligar, de se unir. Isso é casamento, matrimônio. 1 Coríntios 7. É o moço, o rapaz ir ao pai da moça e pedir a mão. O pai pode dar e pode recusar. Se quiser, não peca. Pode até guardar a filha virgem acima da flor da idade. Depois da flor da idade, se quiser dar em casamento, o pai não peca. Se não der em casamento, não peca. Se der em casamento, não peca, melhor dizendo. Se não der, faz melhor, né? E o que Deus uniu, ligou, juntou, não separe o homem. Qual a forma? Repito. É ir ao pai da moça e pedir a mão. Sendo dada a mão, consentimento, deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe se unirá à sua mulher. E os dois juntos já não são dois, uma carne. Então, a mulher que vai casar, a moça virgem, o rapaz vai casar, tem que ter consciência, né? Você está deixando a casa de seu pai para sempre, homem. De seu pai e sua mãe. Você, mulher, está deixando a casa de sua mãe e de seu pai para sempre. E quando tiver aborrecido, zangado, irada, com tribulações, angústia, voltar para a casa da mãe e do pai? Mulher, homem, não. Vocês vão ter que superar isso aí. Vão ter que superar isso aí. Já não são dois, mas uma só carne. Isso aí, com Paulo, é até que a morte separe, né? É a monogamia, né?
Um leito conjugal para um homem e uma mulher, uma cama. Né? Hebreus 13, versículo 4. O leito, a cama, sem mancha, sem mácula, sem adultério, sem prostituição, sem imoralidade, sem masturbação, sem sexo oral, sexo anal, sem pornografia. Honrado entre todos seja o matrimônio. Que começa como vemos no livro de Tobias. Tobias vai casar com Sara, mas é o pai, Raguel, que dá a mão. Ele pega um papiro lá e faz o contrato. Né? E aí estão casados. Isso deve voltar. Né? Já não são mais dois, mas uma só carne. Aí, como eu li aqui em Eclesiástico, é preciso ter cuidado para não cometer adultério. Né? Para não cometer adultério. Eu tinha lido aqui, caiu a internet, mas voltou. Eclesiástico, capítulo 22, né? Eclesiástico, capítulo 22, capítulo 23, versículo 22, né? Assim também será da mulher que abandonou o seu marido. Casar compensa? É uma pergunta, né? Compensa casar? Paulo disse que era melhor ficar solteiro, né? Para poupar de tribulações e angústia. Mas se vai casar, mulher, seu pai consente, vai haver o casamento dessa moça vir, para nunca abandonar o marido, né? É para sempre, até que a morte separe. Assim também será da mulher que abandonar seu marido e por herdeiro lhe dá um filho de outro. Vai adulterar e vai ter filhos bastardos, né? Filhos de adultério. Pois, em primeiro lugar, ela desobedeceu a lei do Altíssimo. Estou lendo Eclesiástico. Não é Eclesiástico, é Eclesiástico. 23. Pois, em primeiro lugar, ela desobedeceu a lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o marido. E em terceiro lugar, manchou-se com o adultério. E concebeu filhos de estranho. Fora do matrimônio. Fora do santo matrimônio. Fora da instituição divina, instituição de Deus, que é o matrimônio, o casamento. Ela será levada diante da Assembleia e seus filhos serão examinados. Seus filhos não lançarão raiz, seus ramos não darão fruto. Olha a maldição. Para o adultério, sobre as crianças, os filhos, filhas, deixará a lembrança de maldição e sua infâmia não se apagará jamais. Não é um bom caminho, o caminho do adultério. É o caminho da morte. Vamos ver agora aqui, eu vou ler uma escritura em Provérbios, que você vai jogar sua alma dentro do inferno, mulher. Se você abandonar seu marido e adulterar. Você também, homem. Marido, você vai jogar sua alma dentro do inferno. Você vai destruir sua alma. Os sobreviventes saberão que nada é melhor do que o temor do Senhor, e que nada é mais doce do que seguir os mandamentos do Senhor. Seguir a Deus é uma grande honra. Ser acolhido por Ele é prolongar teus dias. Eu li Eclesiástico. Também li, a internet caiu, mas voltou. Li Eclesiástico 25, né? Você pode ler aí. Se não tem, procura adquirir uma Bíblia com esses 7 livros que Martim Lutero retirou, né?
que agora voltou a ser ensinado. Né? Eclesiástico 25, 3 coisas agradáveis. A concórdia entre irmãos, em primeiro lugar. A amizade entre vizinhos, em segundo lugar. E em terceiro lugar, um marido e uma mulher. Monogamia, né? É isso? Monogamia. Um marido e uma mulher vivendo bem juntos. Mas há 3 coisas, aqui em Eclesiástico 25, que é reprovável, detestado. Irrita-me profundamente. Um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião adulto. Ou seja, adulterou a juventude toda e ficou velho e ainda continua no adultério. Né? Não honra a Deus, não segue os mandamentos de Deus. Semeou adultério, vai colher. Né? Simplesmente vai colher. Né? A gente sabe que, por natureza, a carne do homem está adultério, prostituição, imoralidade, devassidão, ser impúdico. Se deixar, o homem pratica a poligamia. Mas a palavra de Deus, no Novo Testamento, colocou freio. Né? E Yehoshua colocou freio. Né? Aqui em Mateus 19, eles foram perguntar sobre divórcio. Né? E Yehoshua, Mashiach, o Filho de Deus, proibiu isso, colocou um freio. O Novo Testamento, a Nova Aliança, já com Yehoshua pregando para as 12 tribos israelitas. Depois vem Paulo, em 1 Coríntios 7:11, dizendo que o homem não pode repudiar, divorciar da sua esposa. E nem a mulher pode divorciar do marido. Se ela se separar, não te case de novo. Mulher, não te case de novo. Reconcilia com o seu marido. Se houver separação, o marido tem que aguardar a mulher voltar. Eu não concordo com essa doutrina da Assembleia de Deus no Brasil. Eles estão pregando que infidelidade dá direito à carta de divórcio. Eu não vi Paulo ensinar isso. E que o abandono ao lar também dá direito a divórcio. Também não vi Paulo ensinar isso. Eu não vejo isso em Coríntios. Nas perguntas e respostas sobre casamento, Paulo ensinar isso. Se Paulo não ensinou, eu não ensino isso. Reprovo a doutrina eclesiástica da Assembleia de Deus. Casamento é até que a morte separe. Leia Mateus 19. Eles foram perguntar: é lícito repudiar, dar divórcio à própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lesse que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Já não são dois, já são uma só carne, já não são dois. Como eu estou a pregar aqui, nesta hora, já é uma monogamia. Deixou de ser solteiro e agora virou uma monogamia. Não pode virar bigamia. Os bígamos irão ao inferno, lago de fogo. Não pode virar poligamia. Os polígamos irão ao inferno, ao lago de fogo. Se mantenha na monogamia. Monogamia, se quiser ir para o céu. Nada de bigamia e poligamia. Se separar, o marido, 1 Coríntios 7:11, não repudie, não tem divórcio. E se a mulher se separar, não te case de novo. Com o marido vivo, se ela for casar com outro homem e tendo marido vivo, Romanos 7:3 diz que essa mulher é adúltera. Então, o evangelho de Paulo, o evangelho da glória de Deus, e se um anjo descendo do céu pregar um evangelho diferente, Gálatas 1:8, é maldito, é anátema. Que doutrina é essa de bigamia e poligamia? E de carta de divórcio?
dentro das igrejas hoje não é o evangelho de Paulo. Não é o evangelho de Paulo. Eu fiz algumas anotações aqui de escrituras, né, que eu quero ler. Né? Marcos 10, 11, 12. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério com a primeira. Eu sei que Yehoshua diz que por infidelidade, fornicação, prostituição, pode, né? Ter um novo casamento. Mas isso aí Yehoshua estava pregando para as 12 tribos. Eu não vi Paulo pregar isso. Eu prego o evangelho de Paulo. Mas eu tenho conhecimento do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João para as 12 tribos de Israel. Só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Há pessoas que pensam que Paulo estava contra os ensinamentos de Yehoshua. Não, se Paulo fosse seguir Yehoshua, ao pé da letra nós teríamos que nos circuncidar, pagar dízimo, cumprir os 603 mandamentos da Torá, as mitzvot. A revelação de Yehoshua a Shaul de Tarso, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, é um novo evangelho para os incircuncisos. Entende isso? Ainda Marcos 10, versículo 12. Se esta repudiar o seu marido e desposar outro homem, comete adultério. Estou citando a Bíblia, as Escrituras. Né? Então, o adultério não é boa coisa. Né? Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz que o adúltero, mas aqui também é a mulher adúltera também, diz que é um homem sem juízo. O adúltero é um homem sem juízo. Sem juízo. O homem adúltero é um homem sem juízo. A mulher adúltera também é sem juízo. Vimos aqui Eclesiástico 23, né? Ela peca contra o Altíssimo, né? A lei do Altíssimo, contra o seu marido e arruma uma mancha, né? Ao ter filho de homens amantes. Né? Mas o sangue de Yehoshua não purifica de todo pecado, não tira essa mancha. Nós vamos ver isso agora. Veremos isso agora mesmo. Né? Porque aqui com Paulo, Paulo fala que o sangue lava, né? Sodomitas, avarentos, idólatras, impúdicos. Quando vem ao Mashiach, você fala Cristo, mas a palavra correta é Mashiach, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. E as uniões ilegítimas? Vai ter que se alinhar com as escrituras, igual Esdras fez lá, no tempo de Esdras. Lá. Separou os casamentos de hebreus, israelenses, judeus com mulheres das nações. Né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Atos 17, 30, mas isso aí não isenta as uniões ilegítimas. União ilegítima Deus não aprova. Igual eu vi o pastor Augusto Nicodemo, presbiteriano, dizendo que a igreja dele recebe um homem que já casou a segunda vez, com a segunda mulher, já tem filhos. Diz que não tem mais jeito de consertar. E Esdras consertou, Augusto Nicodemo. O evangelho de Paulo conserta qualquer coisa. Ele até brinca que como pastor eu deveria pagar um salário a mais para ele, porque ele mexe com esses problemas. Pagar salário a mais? Aumentar o salário? Deve se aplicar essa doutrina. Arrebenta onde arrebentar. O que tiver que ser arrebentado, que se arrebente, mas a sã doutrina tem que ser aplicada. As escrituras não podem ser canceladas. Quando diz não leva em conta o tempo da ignorância, não se excetua casamentos errados, isso nem matrimônio, essas uniões ilegítimas, né?
Em Jerusalém já foi pedido para observar isso, que desde o princípio do mundo, o Criador criou um casal, um homem e uma mulher. E se sua igreja te estragou te dando carta de divórcio, hoje a sã doutrina te conserta. Mas já estou no terceiro casamento, 3 mulheres e filhos, e aqueles hebreus também estavam lá. Quem sabe no segundo, terceiro casamento, e Esdras alinhou tudinho com a escritura de Moisés. Hoje, tudo deve ser alinhado com as escrituras de Paulo, com a sã doutrina. Eu não sou autor dessa bagunça aí, de divórcio. Isso aí é mestre, doutor, teólogo, reverendo, profetas, apóstolos, pregadores de igreja. Eu estou aqui para consertar o que está errado. Eu estou aqui para endireitar igual Esdras fez. Minha pregação é para endireitar. Eu não entendo como que eu estou a pregar contra divórcio há 11 meses, num país de 210 milhões. Deva ter milhões de divorciados. E parece que minha pregação não está mexendo nem com as orelhas das pessoas. Você quer ir para o inferno, homem? Você quer ir para o inferno, mulher? Tendo marido vivo, sendo de outro homem. Nunca leu Romanos na graça? Novo Testamento, Romanos 7. Ou eu estou pregando, ou então está entrando num ouvido e saindo no outro ouvido. Eu sei que o que eu prego não é o que as pessoas querem ouvir. Nas igrejas as pessoas pagam dízimos, oferta da Land Rover, Hilux, Jeep, chácara, apartamento para pastores pregarem, pagam para eles pregarem o que elas querem ouvir. Como eu não cobro dízimo, Paulo não implantou dízimo, também não peço dinheiro, eu tenho a liberdade de pregar o que eu creio. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz que o adúltero é um homem sem juízo e violador, arruina a si mesmo. A si mesmo aqui que eu entendo é a sua alma. A alma que pecar, Ezequiel 18, esta morrerá. William Branham já ensinava isso. Sobre casamento, sobre a mulher manter-se fiel ao marido, o marido manter-se fiel, porque senão essas almas iriam se perder. Você foi casar, ter um matrimônio, virgem, seu pai deu sua mão em casamento. Pronto, isso aí até que a morte separe. Brinca com isso aí não. Não brinca com isso aí não. Isso aí é coisa séria, isso aí envolve destino eterno. Que adúlteros e adúlteras estão de fora do reino de Deus e da cidade santa. Provérbios 6, 26, diz que a prostituta, ela faz o sexo por um pedaço de pão, para comprar comida, E a mulher casada, ela vai adulterar, diferente da prostituta, porque a mulher casada tem um marido que traz o pão, a comida, dá sapato, dá geladeira, dá fogão, dá ar-condicionado, dá carro, dá vestido, dá dinheiro, dá casa bonita, compra flores, compra presente. Para quem que uma mulher casada vai adulterar? Provérbios 6, 26 diz que a prostituta faz isso. Ela não é casada, ela não tem compromisso com um homem. Ela vende o corpo, mas ela faz isso pelo prazer, pelo sexo, por um pedaço de pão, para comida, para se manter. A mulher casada já tem quem mantém ela, que é o marido. Para que uma mulher casada vai cometer adultério? A prostituta procura um pedaço de pão. A mulher casada quer uma vida preciosa. Ela quer uma aventura extraconjugal. Quer manchar a cama do casal. Quer pisar no santo matrimônio. Também Hollywood, as novelas, a televisão, a internet ensina isso. Quer uma preciosa vida, mas a mulher, quando ela começa a adulterar, ela não fica só com um amante, não.
Vai ter uma aventura, duas aventuras, três aventuras. Não para de ter aventura, né? É muito sexo, né? É muito sexo. E a alma dessa mulher irá ao inferno. Ezequiel fala dela aí, a mulher adúltera, né? Que acolhe o estranho em lugar do seu marido, né? Ezequiel diz que a mulher adúltera é capaz de dar presente para os amantes. Do salário dela, às vezes ela nem trabalha, é o marido que dá dinheiro, dá presente. Ela vai pegar dinheiro do marido, as coisas de casa, e presentear o amante com computador, relógio, celular, né? E deita na cama com o seu marido, faz sexo com o seu marido, pensando nos amantes, imaginando os amantes dela. E Deus está vendo tudo, sua alma vai queimar no fogo do inferno, mulher. Depois no lago de fogo e enxofre, depois do juízo final. Não é uma mulher honrada, honrosa, né? Uma mulher que vê ao mundo e passa a entender que a mulher, primeira coisa que uma mulher deve entender, desde de adolescente, jovem, é que uma mulher nasceu para ser de um homem só, nesta vida. Se quiser ir morar no céu, se quiser ser salva, se quiser ter vida eterna, entende, mulher? Sua missão nesta vida é ser de um único homem a vida toda, até a morte. Se é que vai casar. Se ficar virgem, é servir o Senhor. Né? Não conhecer o sexo. Né? A Bíblia fala muito sobre adúlteros, adulterando, adultério, infidelidade. É vasto, né? As escrituras que falam sobre isso. Eu ainda leio aqui Provérbios de Salomão, capítulo 6, né? Ele faz duas perguntas aqui. No versículo 27 e 28. Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar sua própria roupa? Pode alguém caminhar sob brasas sem queimar os seus próprios pés? Aqui Salomão está falando a respeito do homem que vai se envolver com a mulher do seu próximo, uma mulher casada. Vai queimar os pés, pisar nas brasas. Vai queimar a roupa, andar com fogo. Assim acontece com aquele que procura a mulher do seu próximo, que a toca. Não ficará impune. Não ficará impune. Levítico 22:10, a lei de Moisés mandava matar, né? O adúltero e a adúltera, o homem e a mulher que cometeu o adultério, o homem que foi ter relações sexuais com a mulher do seu próximo. É certo que o Novo Testamento não manda apedrejar, não manda matar. Eu até tenho um caso aqui, cito, que levaram uma mulher pega em flagrante adultério, em João capítulo 8, versículo 4, aí Yehoshua, Mashiach, e ele disse, eu não te condeno. Depois de dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Antes, todos estavam com as pedras na mão. Era o fim daquela mulher. Mas ali, Yehoshua estava ali, era graça, não era lei. Mas na graça, presta atenção. Yehoshua disse para aquela mulher, eu também não te condeno, mas vá. Nunca mais faça isso. Só uma vez! Você está tendo graça. Não vai, não peques mais. Porque ela encontrou com ele. Né? Vá, nunca mais faça isso, mulher. Foi pega em flagrante adultério. Levítico 22:10 mandava matar os homens e mulheres adúlteras. Né? Tinha que morrer quem fosse provado ter cometido tal pecado. A lei de Moisés era sem misericórdia. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
A pessoa morria ali sem misericórdia. E a graça de Yehoshua vai no pex mais. E o Evangelho de Paulo? O que o Evangelho de Paulo fala? Sobre adúlteros e adúlteras. Hebreus 3, versículo 4 diz que Deus julgará os adúlteros e fornicários. Adúltero é um homem casado, é uma mulher casada que vai ter uma aventura fora do casamento, fornicação. São jovens que vivem praticando relações sexuais, ao invés de ir para um santo matrimônio, prefere a prostituição, prostitutas e prostitutos. É dito aqui que Deus o julgará. Ah, então não tem mais apedrejamento. Não, não. Isso era a Torá, a lei de Moisés. Mas aqui é dito que Deus o julgará. E como é que é esse julgamento? Como é o julgamento de uma mulher que comete adultério? E Yehoshua diz que o que a pessoa fizer no oculto, ele não vai morrer, esse homem, essa mulher, sem que o que ele fez às escondidas no oculto, nas trevas, não suba até o telhado. Vai vir à tona. Não vimos aqui em Goiânia, todo mundo dando rosa branca pro Joaquim Gonçalves. Veio ou não veio à tona? A televisão é a palavra de Yehoshua. Você quer brincar? Mas hoje não tem apedrejamento, mas é dito aqui que Deus vai julgar os adúlteros e adúlteras. Você quer cair debaixo do julgamento de Deus? Como é que Deus vai julgar? Em qual doença? Em qual tipo de morte? Era melhor não buscar o juízo de Deus. Se a Bíblia diz, Paulo diz que Deus julgará adúlteros e adúlteras, fornicários e fornicárias, então vai acontecer. Então um marido não precisa fazer nada com as suas mãos. E uma mulher que tem marido e o marido comete adultério, fica quieto. Não faça nada, entregue a Deus, Ele é o juiz. É dito que Ele vai julgar. E Deus existe. Tão certo como Deus existe. Esse julgamento hoje não é mais pedra de hebreus, israelenses, judeus, matando adúlteros e adúlteras. Agora é Deus que resolve isso. Deixa que Deus resolve isso. Mais cedo, mais tarde, o juízo de Deus cairá sobre homens e mulheres adúlteros, infiéis. E você pode esconder da sua mulher, do seu marido, do seu filho, filha, seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, mas do eterno Deus, o Criador, ninguém esconde. Tão certo como Ele existe, o Criador existe, Ele vai julgar isso aí. É deixar quieto e deixar o juízo descer. Né? Nem o rei Davi passou impune. Você, homem adúltero, mulher adúltera, vocês dois não são maior do que o rei Davi. Deus não deixou Davi passar impune. Na verdade, ele mandou Natan lá, que contou aquela historinha, né? E pediu uma sentença lá para o homem que tomou a ovelha. O homem rico lá que tinha várias ovelhas tomou a ovelha, que Davi tinha 500 mulheres, não precisava daquilo. Merece morrer, não sabendo Davi que quando ele apontava o dedo, merece morrer esse homem. Esse dedo para cima é que Deus é o juiz. Davi fez o julgamento certo. Mas tem 3 dedos aqui, apontando aqui, o tiro saindo pela culatra, dizendo que Davi era culpado. O que merece, perguntou Natan, merece morrer. 1, 2, 3. Merece morrer, né, Davi? Esse homem é você. Mas Deus te perdoou, mas você não está livre da consequência, não. A espada vai entrar dentro de sua casa. E entrou. Amon estrupou a própria irmã. Depois Absalão tomou as dores e matou o irmão. Depois Absalão quis tomar o trono do pai. Deitou com as concubinas. Armou uma tenda lá para todo Israel ver aquela imoralidade. Davi sabia, é o meu pecado. Sendo purgado é o meu purgatório aqui na terra. Meu filho Absalão só podia chorar.
Davi não podia fazer nada, nem salvar Absalão. Era consequência, a espada. O adultério colocou a espada dentro da casa do rei Davi, do seu palácio. Estava tudo em ordem, em paz. Tudo tranquilo, até a espada entrar. Eu estou dizendo, fuja do adultério, homem casado, mulher casada. Você não é maior do que o rei Davi. Deus julga. Hebreus 13, versículo 4, que Paulo diz assim: Deus julgará os adúlteros e fornicários. Então não brinca. Mesmo que você não crê em Deus, a partir do momento que você adultera, os olhos do Criador vai mirar você, homem e mulher. E ninguém escapa. Nem Jonas tentando correr da face do Criador. Não quis ir a Ninive, foi a Tarsis, ninguém escapa. Deus mandou um grande peixe. Você não vai escapar. Deus mandou tempestade. O que é o homenzinho, a mulherzinha? Turrão de terra. Hoje eles já não enterram, não obedecem a Deus. Tu és pó, pó. Tornará eles crema e um pinguinho de cinza, né? Desobediência à palavra de Deus. Não queira ter os olhos do Criador na sua vida, mirando sua vida. Por causa de adultério. Homem casado, por causa de adultério. Mulher casada, não faça isso. É o que eu estou aconselhando. Casamento é até que a morte separe. Né? Está bem esclarecido aí. Né? Existe moça cristã hoje? Eu vou ter essa pergunta aqui. Né? Coloquei essa pergunta. Bem, de acordo com o que eu estou a pregar, vai aparecer moças cristãs. Né? No meu parecer, aquelas que vão usar o véu na rua, no centro da cidade. Como Rebeca, né? Viu Isaac, Gênesis 24, 65. Quem é aquele varão lá? Eliezer. O servo de Abraão disse: é o meu senhor. Isaac, ela colocou o véu, né? Antes do rapto, santas mulheres de Deus farão como Rebeca, obedecerão. 1 Coríntios capítulo 11 é um capítulo quase inteiro, mandando a mulher colocar o véu, por causa do marido. Sinal de respeito. Uma mulher que anda sem o véu. Não é colocar o véu na hora de orar, profetizar na CCB, Congregação Cristã do Brasil. Não, não. O véu é na rua. É permanente. Uma mulher sem o véu está com a cabeça rapada. E no Império Romano, nos dias de Paulo, eram as prostitutas descaradas que tinham a cabeça rapada. E qualquer homem romano tinha relações com ela. Paulo disse: se a mulher não cobre com o véu, mande ela cortar o cabelo. E se é imoral, vergonhoso, a mulher cortar o cabelo, rapar a cabeça, cubra-se com o véu. Você achou que ia receber? A Congregação Cristã do Brasil tinha ensinado a sã doutrina, certo? Você está errado. CCB, o véu é permanente. O véu é permanente. A palavra original está voltando. A palavra original está voltando. Qualquer um que casar com a divorciada comete adultério. Eu já falei sobre isso aqui. Né? Esses dogmas, estatutos, normas, regulamento interno das igrejas, né? Dando carta de divórcio a todo direito. Pare de dar carta de divórcio! Paulo nunca deu carta de divórcio! Jeová, Deus o Pai, em Malaquias 2,16 diz, capítulo 2, versículo 16, eu odeio o divórcio. E quem é você? Igrejas protestantes, pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e neopentecostais para dar carta de divórcio. Se o Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, odeia o divórcio. Se Paulo não deu carta de divórcio para ninguém, não vê que estamos voltando à sã doutrina?
Estamos voltando à sã doutrina. A palavra de Deus está aqui de volta, no Apocalipse 2, versículo 22, capítulo 2, versículo 22, fala de Jezabel, que deitava na cama. No caso aqui, a mulher profetisa tinha marido, deitava na cama com os servos, que se dizia servo de Deus, e eles cometiam adultério com ela. E Yehoshua disse: vou botar ela numa cama, porém, numa cama, os que adulteram com ela virá grande tribulação, tentação que está vindo para toda a terra. Isso aqui é a igreja. Catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, com suas cartas de divórcio. Alega ser esposa de Deus. As igrejas dizem ser a noiva do Cordeiro, todos eles estão aí cantando, dizendo que vão no rapto, no abrir e fechar de olhos. Eles dizem: seremos transformados. Não, vai haver transformação para as denominações, nem para os ismos. Vocês vão receber a marca da besta. É a transformação que vai ter para as igrejas nominais, denominacionais, ismos, organizações. Por desprezar a palavra de Deus, vocês vão ser transformados em bestas. Vão receber a marca da besta na testa, na mão. É isso aí que vai ser a transformação. Para a igreja rebelde, para quem comete adultério. Se eu estou falando de adultério natural, o adultério espiritual é horrível também. Para aqueles que estão a cometer adultério dentro dessas igrejas, tendo prazer dentro dessas igrejas, dando aleluia, glória, todo tipo de unção, retetê, sapato de fogo, rodopiando, rolando. Você fala que isso é Deus. Deus é ordem e decência. É liberdade, mas não é essa bagunça aí, não. Bagunça pentecostal. Isso aí é os 3 espíritos de sapo que entrou dentro das igrejas, estão operando dentro desses movimentos, congresso, festa, não vê? Os cantores já têm empresário, tudo é pago. Cachê, homens ricos, dizendo que são pregadores, maus exemplos. Maus exemplos. E um homem pode ser adúltero, se ele tem nome, é famoso, aí as igrejas deixam passar. Simplesmente as igrejas deixam passar. A coisa é séria. Eu ia falar outras coisas aqui, mas eu já estou encerrando. Fica aqui esta palavra, para a mulher casada nunca cometer adultério. Olha o tanto de folha aqui. Eu ia pregar outros assuntos aqui. Mas eu vou parar por aqui. O homem casado fugir do adultério. Volta a ler aqui Eclesiástico para terminar, 23, Eclesiástico, não é Eclesiástico, não. Isso aqui é um livro que Lutero tirou da Bíblia e eu estou trazendo de volta, Eclesiástico 23, 22, assim será a mulher que abandona seu marido e por herdeiro lhe dá um filho de outro homem. Pois, em primeiro lugar, ela desobedeceu à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido, tendo marido vivo, E olha que Paulo mandou honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas, Lá em Timóteo, Paulo fala das mulheres viúvas. E o marido morre e elas continuam santas, Não vão para os prazeres sexuais efêmeros, passageiros do mundo, mas guardam-se para o Mashiach, para o reino celestial. Mas eu volto aqui para terminar. Primeiro, a mulher adulta peca, desobedece à lei do Altíssimo. Segundo, pecou contra seu marido. Terceiro, manchou-se com adultério, concebeu filhos de estranho. Também volta a ler aqui Eclesiástico para terminar, 25, versículo 1 e 2. Há 3 coisas que encantam minha alma, que são agradáveis a Deus e aos homens. Primeiro, a concórdia entre irmãos. Segundo, a amizade entre vizinhos. Terceiro, a mulher e o homem que vive bem.
apesar das tribulações e angústia, se respeitam, são fiel, ele é fiel, ela é fiel, são fiéis são fiéis, não trai, não trai, traição, tem a ver com caráter, mau caráter, é uma escolha errada, caminho para o inferno e lago de fogo, para a perdição, nunca vá por esse caminho, homem e mulher. Mas minha alma detesta 3 tipos de pessoas. Irritam-me profundamente com o seu viver. O pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o ancião adúltero e astuto. Olha aqui, Jeová, Deus o Pai, abençoe. Jeová, Deus o Pai e seu filho Yehoshua abençoe todos os filhos e filhas de Deus que vão escutar esta pregação. Amém.